Olá, povo de Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos. Sou o pastor Edmilson e falo aqui da Igreja Internacional da Graça de Deus de Jordanésia. E estou aqui para trazer uma palavra de Deus que vai falar ao teu coração e vai te abençoar grandemente, amém? Hoje, depois da palavra, eu quero orar pela cura e também pela libertação. Abra o teu coração, receba essa palavra com alegria e deixa Deus fazer a obra, o milagre, a transformação em você, amém? Prepare a Bíblia Sagrada. Prepare também um copo com água. Depois da palavra eu quero apresentar essa água a Deus, pedir para Deus colocar a unção, a bênção dele, para que a gente venha ser sarado de todo e qualquer tipo de mal, em nome de Jesus, amém? Vamos lá, povo de Deus, a palavra do Senhor, um momento tão esperado, né? Quando a gente recebe a palavra, é o momento que a gente tem um encontro com Deus e a gente sente a presença dele, o cuidado dele para conosco. Quando nós ouvimos a palavra, é o momento em que nós sentimos a presença de Deus, sentimos o cuidado de Deus, o toque de Deus para conosco, em nós, né? E o cuidado dele para conosco também, amém? Lá no livro de Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, capítulo 2, versículo 21, vai até lá, Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 21, diz assim, amados, vamos ler juntos? Diz o seguinte: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É uma afirmação isso daqui. Todo aquele que invocar o nome do Senhor vai ser salvo. Todo aquele que buscar a ajuda dele vai ser salvo. Esses dias eu pregava o Salmo 107, versículo 19 e 20. A Bíblia diz que clamaram a Deus no momento da angústia e ele livrou aquele povo da destruição, das necessidades que eles tinham. Como que Deus fez isso? Enviando a palavra. Sabe que quando você clama a Deus, quando você busca a ajuda de Deus, Ele vai responder. Ele responde através da palavra. Quando você ouve a palavra, quando você faz a leitura da Bíblia, como agora, por exemplo, você assistindo, ouvindo essa palavra, Deus vai respondendo, Deus vai trabalhando na tua vida. Ele vai mostrando a grandeza, a glória dele em você. Amém? Quantas situações nós, seres humanos, enfrentamos em que nós não enxergamos ali uma saída, uma mudança, nem um escape, nem um refrigério, nenhuma ideia de como fazer para aquilo ali ser resolvido, mas Deus sabe. Deus jamais é surpreendido por coisa alguma, Deus jamais sofre ameaça de coisa alguma, mas nós recebemos. Por isso, precisamos estar em constante comunhão, contato com aquele que criou todas as coisas e aquele que tudo pode. A Bíblia Sagrada diz que Deus é onipotente, ou seja, Ele tem todo o poder para abençoar, irmão, todo o poder para curar, todo o poder para libertar aquela pessoa que talvez foi vítima de feitiço, bruxaria. E existem pessoas que não acreditam, mas aquelas que foram vítimas até de inveja. Alguém que invejou aquela pessoa, alguém que fez maldade para aquela pessoa por motivo de inveja, fez algo ruim para aquela pessoa, trouxe danos àquela pessoa. Quantas são as vezes que nós sofremos injustiças, e talvez você sofra ou já sofreu injustiça, porque às vezes você fala, poxa, mas eu não fiz nada para merecer isso, verdade, mas você sofre aquilo por quê? Por inveja, por as pessoas invejarem você, invejarem o que você é, invejarem o que você tem, invejarem talvez até aonde você possa chegar. Você nem chegou ainda, mas as pessoas imaginando aquilo já começam a te invejar, começam a fazer maldade, né? Começam a criar situações, circunstâncias, e o diabo, meu irmão, e os mensageiros dele, a Bíblia diz que vivem ao nosso derredor, buscando uma oportunidade, uma fraqueza, uma falha, para que ele possa tragar, possa investir forte, pesado contra a nossa felicidade, contra a nossa vida. Mas a Bíblia também fala que todo aquele que clamar e invocar o nome do Senhor, essa pessoa vai ser salva. Pastor, eu preciso de salvação, pastor. Eu preciso de salvação para a minha saúde, eu preciso de salvação para a minha família, eu preciso de salvação, pastor, para a minha vida espiritual, pois eu estou vivendo momentos difíceis, coisas que eu nunca senti, nunca imaginei um dia passado eu estou passando, nunca senti, hoje estou sentindo, coisas ruins, desagradáveis. Pastor, eu nunca fui uma pessoa medrosa, mas ultimamente eu tenho tido tanto medo, aflição das coisas. Pastor, olha, coisa séria tem acontecido comigo, pois você precisa de salvação.
precisa da salvação não humana, mas da salvação de Deus. E a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome dele, esse vai ser salvo. Invoque a Deus. Pastor, eu estou invocando. Eu não tenho feito outra coisa, pastor, que não é buscar a Deus, pois você está fazendo a coisa certa. Lá no Antigo Testamento, em Êxodo, capítulo 14, versículo de número 16. Aqui um povo que invocou a Deus e recebeu a salvação em nome de Jesus. Êxodo é lá no Antigo Testamento, bem no começo, tá? Da Bíblia Sagrada, já começa em Gênesis, já passa em Êxodo, capítulo 14, versículo 16. Diz o seguinte, vamos ler, filho de Deus, diz assim, ó, Êxodo 14, 16. E tu, Deus falando para Moisés, deixa eu explicar uma coisa. Deus havia tirado o povo dele do Egito. O povo um dia clamou a Deus, viviam como escravos lá, sofriam nas mãos de Faraó, dos egípcios, amassando barro, trabalhando como escravos, sem ordenado salário, era uma prisão. E um dia eles se lembraram de Deus e falaram, mas espera aí, o Deus dos nossos antepassados, o Deus que operou tantas maravilhas, esse Deus ainda existe, vamos clamar a Ele? Vamos! E clamaram, e a Bíblia diz que Deus desceu para tirá-los daquele sofrimento e levá-los a uma terra boa e larga, uma terra que emana leite e mel. Aqui eles já tinham saído do Egito, mas havia um obstáculo à frente deles, que era o mar. E então eles chegaram num ponto que era a margem do mar, né, a praia, e olharam à frente e viram aquele mar, aquela imensidão de água, e atrás deles os egípcios vindo para matá-los com espada, lanças, né, para destruir eles. Então eles olharam para frente e pensaram, para onde vamos? Se voltarmos, vamos morrer nas mãos deles. Se formos para frente, ainda que alguém aqui saiba nadar, ou muitos saibam nadar, quem é que vai atravessar o mar a nado? Era suicídio também. Clamaram a Deus e invocaram a Deus novamente. E Deus deu uma direção a Moisés. Aqui Deus falando para Moisés, né? No 16, e tu levanta a tua vara, que era o cajado que ele levava com ele. Hoje o cajado do cristão é isso aqui, ó, é a Bíblia Sagrada, amém? Hoje o nosso cajado, aquilo que faz as coisas acontecerem na nossa vida, é a palavra de Deus. Nós temos esse cajado hoje à nossa disposição. Então Deus fala para o Moisés, pega o cajado que você tem na tua mão, que Deus fazia prodígio através daquele cajado, e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, abra-o, né, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Era algo sobrenatural, era algo assim, meu irmão, que era impossível de acontecer humanamente falando, só Deus mesmo para fazer o mar abrir, formar paredões, né, de água e um corredor gigantesco no meio, para que o povo dele passasse, e Deus falou, a seco, não vão se molhar não, vão passar a seco. Então continuando, diz assim, versículo 17, e eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entre nele atrás deles, e serei glorificado em Faraó, e todo o seu exército, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros. Deus não tem amor algum ao inimigo, inimigo que eu digo não ao ser humano, ao diabo. Porque o diabo, irmão, ele planeja, ele maquina e planeja coisas malignas contra nós o tempo todo, contra você o tempo todo. Então Deus não tem compaixão, meu irmão, do diabo, dos mensageiros dele, não. E todas as vezes que o diabo se levanta contra você, contra a sua vida, contra um sonho, contra um propósito, contra a sua saúde, contra a sua felicidade, meu irmão, Deus não vai ter compaixão, não, do diabo. O diabo tem que viver rastejando, na sola dos nossos pés, dos nossos sapatos, amém? Não tenha medo, não tenha receio do inimigo não, creia em Deus, ande com Ele e você vai ver a glória dele na tua vida, amém? Não tenha dó do câncer, não tenha dó do Covid, ou seja, a praga, ou a doença, ou do vício, seja o mal qual for, não tenha dó, não tenha pena, tudo criação do diabo tem que ser destruída, amém? Continuando, versículo de número 18, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. Versículo 19, e o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel, do povo de Deus, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Era a proteção.
Naquele momento a frente não tinha perigo, porque Deus abriu o mar e disse: pode passar, está tranquilo aí a passagem, não tem inimigo à frente. Mas existiam inimigos atrás, era o faraó, os egípcios, né, vinham atrás para destruir o povo de Deus. Por isso os anjos de Deus foram lá para trás, para trazer proteção para o povo de Deus. Meu irmão, Deus te guarda em todo momento. Até quando você dorme e eu durmo, Deus está nos protegendo e nos guardando. Ele vela, Ele guarda o nosso sono. Quando você está dormindo, Ele está guardando você, Ele está trabalhando. Mesmo quando você dorme, Deus está trabalhando ao seu favor. Amém? Vamos continuando aqui. Versículo de número 20. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para esses esclarecia a noite. Para os filhos de Deus era luz, né? Para eles era escuridão. De maneira que em toda a noite não chegou um ao outro, não alcançava, porque não enxergavam nada à frente. Mas o povo de Deus tinha a luz de Deus com eles, iluminando e dirigindo eles. Mas os egípcios não tinham nada, não enxergavam nada. Eram aqueles paredões de água, né? Como se fosse um grande aquário, mas eles passando no meio, né? Mas o caminho Deus preparou para o povo dele, não para os inimigos passarem. Tanto é que nós vamos chegar lá, eles não vão passar, não vão chegar ao outro lado. Continuando, versículo 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram repartidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, coisa de louco mesmo, né? Mas Deus faz isso, meu irmão, e continua fazendo, viu? E meio do mar em seco, e as águas lhe foram como muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó e os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. Então os inimigos entraram para perseguir, para tentarem contra a vida deles, contra a salvação deles mesmo, mas eles haviam invocado a Deus. E a Bíblia diz que todo aquele que invocar o Senhor, o nome do Senhor, esse vai ser salvo. Eles haviam invocado, eles estão recebendo salvação. Os inimigos não, meu irmão. O inimigo tem que ser destruído mesmo. Continuando, versículo de número 23, não sei se eu li, vamos ler novamente 23. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó e os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. 24. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios atrás, e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros. Quantas coisas Deus faz para nos guardar, nos livrar, nos proteger. Deus é maravilhoso, meu irmão. Tudo isso por conta de um clamor. Se você clamar, você vai ser socorrido, amparado, ajudado. Você vai ver as mãos estendidas de Deus para você. Os inimigos vinham, meu irmão, com carros, cavalos. E o que Deus fez? Tirou as rodas dos carros, para eles perderem, né, espaço, ganharem distanciamento. Tudo isso para guardar o povo de Deus, tudo isso para te guardar. Diz assim, continuando, né? Versículo 25. E tirou-lhes as rodas dos seus carros e fê-los andar dificultosamente. E então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor é por eles, e o Senhor peleja contra os egípcios. Meu irmão, quando eles notaram, e é o que o diabo tem que notar, meu irmão, que Deus luta por você. Se o diabo tivesse a certeza de que Deus é com você, ele vai estremecer. Se o diabo notar que Deus não está com você, ele vai investir pesado. Mas se o diabo tiver a certeza de que Deus é contigo, quantas vezes eu já ouvi, meu irmão, o diabo falando: eu te odeio. Quantas vezes eu já ouvi demônios olharem para mim e falar: eu te odeio, eu te odeio. E eu falo para o povo aqui na igreja: meu irmão, graças a Deus que ele me odeia, e graças a Deus se ele te odiar também. O ruim é se ele gostar de mim, o ruim é se ele gostar de você, meu irmão. Ele tem que nos odiar sim, porque nós somos de Deus, temos que andar com Deus, e ele tem que ter essa certeza de que nós somos de Deus e Deus peleja conosco. Todo mal que vier contra nós, Deus vai se levantar contra aquele mal. Essa certeza o diabo precisa ter. Vamos continuar aqui. Eles tiveram, né?
Versículo 26. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, fechem, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. E o 27. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou a sua força ao amanhecer, fechou, E os egípcios fugiram ao encontro, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas tornando cobriram, os carros, os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Todo aquilo que seguiram o povo de Deus ficaram lá no mar, meu irmão. Nenhum saiu, nenhum atravessou. Do povo de Deus, todos que começaram a travessia chegaram ao outro lado, porque Deus tinha a mão de Deus estava com eles protegendo, mas contra o inimigo não. A mão de Deus não protege o inimigo, protege os filhos dele. Os inimigos não atravessaram, nenhum conseguiu atravessar. Continuando, nenhum ainda deles ficou, não escapou nenhum. 29, vamos até o 31, tá? Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como muro, à sua direita e à sua esquerda. É assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Por quê? Porque clamaram. Se você clamar, você vai ser salvo. Pastor, eu vou clamar então. Pastor, eu tenho clamado. Deus está trabalhando para você, meu irmão. Deus está trabalhando ao seu favor. Para você não, está trabalhando ao seu favor. Continuando, para nós terminarmos, Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, o teu servo. Meu irmão, creia, clame, invoque, e você será salvo, em nome de Jesus. Vamos orar? Em nome de Jesus. Pega a água na sua mão, segura, Senhor Deus e Pai, no nome do teu Filho amado Jesus, eu oro por cada pessoa que assiste esse culto online, e repreendo desde já toda a ação do inferno que está agindo nessa vida, nesse corpo, nesse organismo. É alguém, Senhor, que ouve vozes, é alguém, Senhor, que vê vultos, é alguém que foi vítima de macumba, de feitiço, de bruxaria, de inveja. Em o nome do Senhor Jesus eu desfaço todo o mal, ainda que uma macumba foi feita, ainda que um trabalho foi feito, em o nome do Senhor Jesus eu desfaço esse trabalho, eu desfaço esse mal, eu repreendo toda a obra do inferno. Alguém que está vivendo um problema no corpo, no organismo, é uma enfermidade, é uma dor, é uma bactéria, eu ordeno a este mal agora, essa doença, essa bactéria sai desse organismo, sai desse corpo, sai dessa casa, sai dessa família, é um vício. Em o nome do Senhor Jesus eu dou a ordem agora, todo mal, toda anormalidade, em o nome do Senhor Jesus, pega tudo que é seu e sai. Vai embora para nunca mais voltar, em nome do Senhor Jesus. Deus poderoso, consagra essa água que esse irmão e eu estamos segurando agora. Coloque nela a tua unção, Pai. Coloca nela a tua virtude, em nome do Senhor Jesus. Tira dessa água toda manipulação humana e coloca nela a tua unção, que sara, que livra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Beba, povo de Deus, pode beber. Amém? Glória a Deus. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O povo foi salvo, meu irmão, e não foi de qualquer maneira não. Pensa que visão maravilhosa, passar em meio ao mar a seco, meu irmão. 2 paredões formados e uma estrada no meio daquelas águas para eles passarem para o povo de Deus. Isso Deus ainda continua fazendo, você pode ter certeza. Prodígios em prol dos filhos dele, em prol da libertação, em prol da salvação, em prol da paz, da felicidade, da cura. Deus continua fazendo, pode ter certeza. Invoque a Deus. O inimigo precisa saber que você pertence a Deus. O diabo precisa aprender, entender que Deus é contigo, e ele vai estremecer em nome de Jesus. Amém? Nosso próximo encontro, povo de Deus, o culto online, a live, na verdade, domingo 10 da manhã, tá bom? Vai ser a nossa live. E temos cultos presenciais, domingo 8 da manhã, 10 da manhã,
e às 18 horas, tá? Se você não reservou o teu lugar, reserve, porque nós estamos com lugares limitados por conta do distanciamento, dos cuidados todos que temos que ter, tá bom? Então temos tendo esse cuidado, distanciamento, proteção e tudo mais. Então a gente, olha, pastor, mande a mensagem para minha esposa, tá bom? Pode ser aí através da mensagem ou até mesmo do WhatsApp dela. Você pode mandar lá, eu vou ir em tal horário, para ver se tem aquele horário tem lugar ainda, e para você já agendar e reservar o teu lugar. Não deixa não. Quantos tempos? Eu falei domingo, agora nós temos mais de 3 meses sem ter cultos aqui. Que coisa, presenciais eu falo, né? Mas temos que voltar, amém? Temos que voltar a buscar Deus. Não se compara. Você assistiu o culto em casa, eu assisto também. Não se compara você estar em casa e estar na igreja, junto com os irmãos, todos orando, no mesmo propósito ali, é maravilhoso. Amém? Em nome de Jesus. Fiquem todos então na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Um abração em todos. Fiquem com Deus.